Essa massa é perfeita para fazer bolo recheado, bolo de festa, porque ela tem um sabor neutro. Então é uma massa muito gostosa e ela é muito fofinha, um bolo esponjoso, uma delícia. E para fazer essa receita nós vamos precisar de apenas 3 ingredientes: farinha de trigo comum, açúcar branco comum e ovos. O primeiro passo da receita é separar os ovos, as gemas das claras. Separei as gemas das claras e o primeiro passo dessa receita é bater as claras em neve. Lembrando que eu sempre utilizo o ovo em temperatura ambiente. Eu tiro ele da geladeira umas 2 horas antes de utilizar. Então agora vamos bater as claras em neve. E eu vou bater essas claras por aproximadamente 5 minutos até que ela fique em pico bem firme. As claras já chegaram no ponto de neve e agora eu vou acrescentar o açúcar. Eu vou colocar metade da quantidade de açúcar aqui nas claras. Então eu vou ligar a batedeira, ela vai batendo as claras e eu vou adicionando o açúcar aos poucos. As claras já ficaram aqui em ponto firme, então agora eu vou retirar. E agora eu vou reservar as claras. Não tem necessidade de lavar a bacia da batedeira nem o batedor, porque não vai interferir na receita, que é os mesmos ingredientes. Então agora nós vamos bater as gemas com o restante do açúcar. Eu começo a bater na velocidade lenta para não voar o açúcar. Então bata um pouquinho na lenta só para ele misturar. E daí eu aumento a velocidade até ele atingir aquele creme bem esbranquiçado. Já ficou aqui pronto nossas gemas com açúcar, ó, ficou aquele creme bem esbranquiçado. E agora nós vamos montar, e para isso é muito simples. Para montar essa massa, nós vamos utilizar a farinha de trigo. Então eu vou colocando aos pouquinhos ela na peneira. Aqui, ó, coloco um pouquinho. E vou peneirar na massa. E vou agregar aqui na receita, ó. Vou agregar um pouquinho da farinha de trigo nos ovos com açúcar. Nessa etapa eu não uso mais a batedeira. A batedeira só usei para bater as claras e as gemas com açúcar. Agora nós vamos incorporando os ingredientes com a espátula. E agora eu vou acrescentar as claras. Então vou colocando um pouco das claras aqui na receita e um pouco da farinha de trigo até completar os ingredientes. Para incorporar as claras na massa, tem que ser com bastante delicadeza, bem leve, vai incorporando para você não perder esse volume. Se você fizer dessa forma que eu estou fazendo, com esse passo a passo, não tem erro na sua massa, vai dar super certo. Os ovos que eu estou utilizando são pequenos, por isso utilizei 6 unidades. Se o teu ovo for grande, pode utilizar 5 unidades. Repare que não vamos utilizar nada de fermento nessa receita. É somente ovos, açúcar e a farinha de trigo. E aqui a nossa massa já está pronta. Então agora eu vou colocá-la na forma. Essa forma que eu estou utilizando, ela tem 18 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Você também pode usar uma forma com 20 centímetros de diâmetro, que ela vai ser um pouquinho mais larga. Porém, o bolo é um pouquinho mais baixo, mas dá super certo também. Eu não untei a forma, eu não unto com nada aqui nas laterais. Eu apenas coloquei aqui no fundo, é uma forma com o fundo removível, e eu coloquei aqui um disquinho de papel manteiga. Se você não tiver o papel manteiga, pode utilizar o papel toalha, aquele comum da cozinha que a gente usa, dá super certo. E a forma não precisa também ter o fundo removível. A minha tem, mas se a sua não for, não tem problema. Só coloca o papel aqui no fundo, né, o papel toalha no caso, ou um guardanapo, para ele não grudar e ficar mais fácil na hora de você retirar o seu bolo. Na lateral eu não unto com nada, porque eu preciso que a massa se agarre às laterais da forma
para garantir um bolo bem alto e bem bonito. Com um palito de churrasco, eu coloco ele na massa e faço movimentos como se fosse desenhando o número 8 para tirar possíveis bolhas de ar que fiquem dentro da massa, que às vezes na hora de colocar acaba ficando. Então eu mexo aqui um pouquinho só para deixar bem uniforme a massa, ó. Mexo um pouquinho com o palito e tá prontinho. Antes de levar para assar, eu dou uma batidinha na forma. Então eu levanto e solto. Aí, ó. Uma batidinha só para assentar bem a nossa massa na forma. E agora eu vou levar para assar no forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou até que espetando um palitinho no centro do bolo, ele saia limpo, sem grudar a massa. Eu tiro o bolo do forno e então eu deixo ele esfriar por 10 minutinhos antes de desenformar. Agora eu venho aqui com uma faca e vou passar com o lado das costas da faca, não esse lado da serrinha. Eu vou passar com a parte de trás. Então eu vou vir aqui, ó, passando na lateral da forma. Vou fazer isso no bolo todo. Olha a altura dele. Ainda tá quentinho, eu vou esperar esfriar. Então, deixa eu tirar o disco aqui no fundo. Vou retirar aqui o disco. Olha isso, pessoal. Olha esse bolo. Nossa, tá um cheiro tão maravilhoso, uma textura. Olha isso aqui, gente. Olha que perfeição de bolo para você fazer aí na tua casa com apenas 3 ingredientes, sem fermento. É muito lindo, fica muito perfeito esse bolo aqui, ó. Olha que coisa mais linda essa massa. Perfeito, gente. Vocês precisam testar aí na casa de vocês. Então agora eu vou deixar ele esfriar completamente antes de cortar para mostrar para vocês. Então eu deixo ele esfriar por uns 20 minutinhos agora aqui em temperatura ambiente. Ele esfria bem rapidinho. Para cortar essa massa, utilize uma faca de serrinha, porque ele é um bolo bem esponjoso. Aqui eu tô utilizando uma serra de pão. E olha a textura desse bolo, ele fica muito macio, fica um bolo realmente bem esponjoso. Você pode apertar ele bem e quando você solta, ele volta ao tamanho natural. Essa massa é perfeita para fazer bolo de festa, para rechear e colocar cobertura, fica muito boa por ter um sabor neutro. Mas também, se preferir, você pode servir ele assim mesmo, sem cobertura, apenas como uma massa simples, porém é muito saborosa, para acompanhar aquele cafezinho da tarde, um gostoso chimarrão. Também fica muito gostosa, é muito prática de fazer, é uma massa que não leva fermento e é feita com apenas 3 ingredientes.